Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muitos irmãos não conseguem compreender, né, a verdade da palavra de Deus. Não tem a compreensão total. Crê que Jesus é o único caminho, o único Salvador. Porém, né, quando vai falar sobre escatologia, entre outros temas, não tem entendimento correto. Até se usa, né? Isso aqui é versículo isolado, texto isolado, porque isso é uma frase que é muito repetida. Então, tipo assim, né? Acaba, não que a pessoa faça na maldade, mas tipo assim, dá aquela impressão, puxa, ó, isso aqui é texto isolado, como se a pessoa, né, por dizer isso, ela estivesse pregando uma doutrina correta. Não. Quantas pessoas usam essa mesma frase? Então essa aqui, não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Gente, é o seguinte, o que eu vou dizer aqui, primeiramente, é o que está na palavra de Deus, sim, não vou negar. Porém, eu não tiro a minha responsabilidade, tá? Eu estou dizendo, sim, só que quem disse primeiro para que eu aprendesse? Deus, tá? Então vamos lá, se vocês lerem aqui Apocalipse 11, surgem as duas testemunhas, tá? Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetize durante 1260 dias em trajes escuros, trajes de pano de saco. Tá, eu tô de uma travada aqui na língua, tá? Mas tá bom. Olha que interessante aqui, muitas pessoas têm medo da grande tribulação. Gente, é o seguinte, vamos primeiro entender o que é a grande tribulação e o que é a ira de Deus. A ira de Deus ela é derramada sobre o trono da besta, sobre os que adoraram a besta, que receberam o nome, o número, os que receberam a imagem. Tá? Estes recebem os castigos das taças da ira de Deus. Estes. Tá? Porém, existe um outro grupo, que somos nós, cristãos, que não vamos receber. Tá? E tem um grupo 2 sobreviventes, aqueles que vão sobreviver até o final. Como não adorar a besta? Então Deus é justo. Deus não vai pegar pronto, né? Vou lançar você no fogo, né? Deus não vai, entendeu? Porém, eles não foram arrebatados. Sim, a palavra deixa bem claro isso. Existe, assim, eu deixo focar aqui para depois eu entrar nessa questão do milênio, porque no milênio tem dois grupos de pessoas, tá? Tem um grupo nós ressurretos e arrebatados, ou talvez não ressurretos, mas sobrevivemos até o momento, fomos arrebatados, conforme o apóstolo Paulo se colocou, né, nesse lugar. Por isso que ele falou, e nós o que sobrevivemos, né, ou seja, se colocou no nosso lugar, tá, porque ele sabia que a maioria seria mártir, tá, então são poucos que vão sobreviver até a última trombeta, tá. Então assim, você vê, olha o que acontece aqui com as duas testemunhas. Se alguém tentar causar-lhes dano, algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Olha que interessante, tá? As duas testemunhas, elas têm uma proteção de Deus. Elas não podem morrer enquanto não cumprir o seu testemunho. Enquanto não cumprir o seu testemunho. O que Jesus falou? Vós sereis as minhas testemunhas, tá? Nós somos existem as duas testemunhas literais? Sim, são literais, porém também é simbólico, representa também nós, a igreja, aqueles a quem Deus vai estar separando para estar evangelizando aqui, avivamento, tá? Esse fogo que vai sair das bocas é literal, mas isso representa o que, olha que Deus fala, concederei poder. Opa, Deus vai conceder poder, eles vão operar sinais e prodígios e maravilhas. Além disso, eles vão estar guardando a palavra, tá? Não vai ser aquele grupo de bode, né, que operava sinais de prodígio, porém praticava iniquidade, tá? Não é esse grupo, tá? Óbvio que todo cristão peca. Você lutar contra o pecado é uma coisa, agora você, né, deliberadamente, né, você, tipo assim, sou salvo para sempre, posso pecar à vontade, isso aí mesmo aí é iniquidade, tá? Você deixar de ajudar os necessitados, deixar de ajudar a obra de Deus, tá? Aí é iniquidade, tá? E sai fogo da boca delas. Esse fogo é o poder de Deus. Isso tem a ver com o avivamento. Aqui é um sentido literal, realmente. Se alguém tentar atrapalhar a pregação delas,
o fogo que vai sair da boca delas vai devorar esses inimigos. Mas aqui também representa a palavra, que a palavra deles, né, é a palavra de Deus, tá? Ou seja, tem a questão do avivamento, palavras que são, né, ungidas por Deus, tá? Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, ou seja, eles conseguem fazer um monte de sinais, prodígio, transformar água em sangue, ferir a terra, com toda a espécie de flagelos, tantas vezes quanto os ordenarem. Então, eles conseguem fazer muitos sinais e prodígios da parte de Deus, sinais verdadeiros, tá? Aí quando concluiu o testemunho, você vê que o testemunho deles é pregar, porém, eles concluem com o mártir, através da morte. Aí diz que a besta que surge do abismo os atacará e vai prevalecer contra ele e os ferirá de morte. Olha que interessante, né? A besta vai ferir eles de morte. Ou seja, eles vão ser mortos, literalmente. Porém, tá? Depois de 3 dias e meio, tá? Vai acontecer, tá? O terremoto, tá? Depois de 3 dias e meio, né? Aqui eu vou falar sobre o terremoto e tal, né? Depois de 3 dias, Deus soprou os seus corpos de vida e eles tornaram a ficar em pé. E as pessoas ficaram apavorizadas, né? Porque eles ressuscitaram, né? E acontece que eles são arrebatados, tá? Subivos para cá, ou seja, eles foram elevados até os céus numa nuvem. E naquele momento, ou seja, depois, né, desse momento que eles são ressurretos, corrigindo, tá? Depois desse momento acontece um grande terremoto, tá? E olha o que acontece em seguida. Assim transcorreu os segundos 2 ais, e o terceiro virá sem demora. Em seguida, relata a sétima trombeta. O que a gente entende disso? Eu entendo, tá, que as duas testemunhas é um exemplo, tá? Puxa, eles fizeram isso tudo e agora o que vai ser de nós, né? Porque enquanto as duas testemunhas estavam agindo, a besta não podia atrapalhar a pregação do evangelho, não podia, tá? Não podia de forma alguma, tá? O avivamento estava acontecendo, só que elas são mortas. Aí fica o exemplo para nós. Calma aí, Deus vai ressuscitar nós e Deus vai nos arrebatar no dia e hora que ninguém sabe, tá? Então, logo depois que acontecer isso, a gente começa a contagem regressiva para qualquer momento. Obviamente Deus sabe, né? Não é a qualquer momento, porque Deus ele sabe, mas para nós, né? Como a gente não sabe, a gente diz a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, tá? Porque já passou a sexta trombeta, a quinta, então só falta a última, que é a sétima. Vocês estão entendendo? Então, a gente vê claramente o que eu entendo. Quando as duas testemunhas forem mortas, aí que vai vir uma grande perseguição. Vai vir uma grande perseguição. Tá? O anticristo ele conseguiu matar os principais, tá? As duas testemunhas que estavam representando toda a igreja, todo o povo de Deus aqui. Então, se ele conseguiu perseguir elas, eles também vai conseguir, né? As bestas vão conseguir também perseguir os outros, tá? Então eu entendo isso claramente. Tanto é que você vê que os habitantes da Terra, eles se alegram, tá? Porque ele começa a festejar, mano, o presente, porque esses dois profetas tinham afligido os que vinham na Terra. Ou seja, por que as pessoas se alegram com a morte das duas testemunhas? Porque eles pregavam o evangelho, eles pregavam, né, o arrependimento, as pessoas não queriam se arrepender, eles, né, causavam, né, pragas, né, causavam juízos, castigos, né? Então assim, ninguém podia bater de frente com as duas testemunhas. Ah, vai vir aqui a autoridade aqui com um tanque de guerra, tacar na... Ah, vai vir um avião, vai vir um drone. Não tinha jeito, cara, não tinha. Entendeu? Eles sempre conseguiam escapar vivos, sempre conseguiam deter qualquer poderio, arsenal, né? Qualquer coisa, seja espiritual. Ninguém conseguia dar conta das duas testemunhas. Por permissão de Deus, a besta conseguiu, tá, matar a parte física, tá? Não foi uma disputa de poderes ali, tá? Não foi, tá? Por algum motivo ali, né? Para se cumprir, né, o propósito de Deus, né, que é a questão de você testemunhar, nosso próprio Mestre Jesus, né, por permissão de Deus, ele morreu e ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ou seja, Jesus morreu porque era fraco? Não, Jesus se entregou. Então as duas testemunhas, elas são entregues por Deus, tá? Elas sabem, né, que tem que se cumprir a palavra e
Por causa disso, mas não porque o anticristo, o falso profeta, é mais forte que as duas testemunhas. Porém, na cabeça dos ímpios, eles vão achar isso, né? Aí eles vão achar, né? Então, o que eu estou querendo dizer? A gente não deve ter medo da grande tribulação. A gente não deve... Jesus nunca ensinou a gente a ter medo da grande tribulação. Jesus sempre falou, temei aquele que pode matar tanto o corpo, né, e a alma, né, lançar o corpo no lago de fogo, sei lá, a alma, né, a gente tem que temer a Deus, tá? Porque a besta, o falso profeta, o anticristo, eles só podem, se Deus permitir, tá? E vai permitir para muitos, é fato, realmente, né, ser mártir, né, sofrer ali uma perseguição, uma morte ou tortura, né, o padecer fome, necessidade, né, até porque nós que não vamos aceitar a marca, o nome e o número, nem adorar a besta, a gente não vai, né, ter o benefício de ir ali no supermercado, de ter uma casa própria, de ter uma moradia, né, a gente vai viver totalmente na dependência de Deus, tá? Deus vai prover milagres, vai prover multiplicação, maná, mas possa ser que alguns venham passar fome e talvez até morrer passando fome, né? Será que Deus vai permitir cristão morrer passando fome? Olha, eu creio que Deus possa permitir sim que alguns passem, tá? Mas como se tratando de grande tribulação, eu creio que a grande maioria não vai passar fome, que a grande maioria Deus vai estar provendo, tá? Se houver algum tipo de morte que vai haver, é o que está claro, é o mártir, a perseguição, tá? Agora morrer de fome, quem sou eu para dizer que não, porque, né, Deus não está errado se permitir o cristão morrer de fome, tá? Mas eu entendo, eu acredito que grande parte dos cristãos, se não todos, não vai morrer de fome, tá? Eu acredito, tá? Não estou colocando regra aqui no que Deus possa permitir ou não possa permitir, tá? Então a gente vê que Jesus ensinou a gente temer a Deus, tá? Não temer, passar fome. Ele falou: aquele que me negar será negado diante de meu Pai, diante dos santos anjos. Ou seja, a gente não pode negar a Cristo, tá? Então a gente vê que o que foi ensinado por Jesus pelos apóstolos não é temer o anticristo, mas é temer a Deus. E olha o que a igreja fez. A igreja fez o contrário. Tema o anticristo, tá? E óbvio que eu sei que a igreja quer sim que a gente tema a Deus. A gente sabe disso, né? Não vou anular isso aqui. Realmente a igreja quer que a gente tema a Deus. Porém a igreja acrescentou, né? Disse algo que não está nas escrituras. Tema o anticristo. Como que a igreja diz para a gente ter medo do anticristo? Quando a igreja fala, não, porque se a coisa aqui está assim, você não vai suportar. Lá ninguém... Infelizmente, já vi pessoas, né? Já debati com uma pessoa e a pessoa falou isso. Ah, no meu entender, Deus não permite isso porque a gente não vai suportar. Ou seja, calma aí, pô. Sabe por que as pessoas assim? Porque elas foram ensinadas errados. Então elas acreditam que ninguém vai suportar a grande tribulação. Que ninguém vai suportar, sabe? Então elas acreditam que... Sabe, é um ensinamento errado, sabe, é um sofisma, né, realmente, né, o que acontece, né, nas igrejas é muito fácil, ou até fora da igreja também, né, expulsar demônio, é muito fácil, porém, expulsar as heresias que é difícil, tá, as heresias são difíceis de tirar, mas eu creio que o avivamento ele vai trazer não somente, tá, curas, prodígios, sinais e também o arrependimento, que é o principal, né, para a salvação, mas também vai trazer também o voltar ao evangelho, tá? Vai trazer o entendimento, a mentalidade estando em harmonia com a mente de Cristo, trazendo a escatologia correta, a doutrina correta, o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. Vai acabar, eu creio nisso, que vai acabar essa divisão, né, essa questão denominacional, porque já o fim, né, o fim dos tempos já né, desde aquela época o fim já era chegado, só que agora mais ainda. Então é necessário que a igreja esteja em união, em alinhamento com a mente de Cristo, tá? Esteja em união, entendeu? Então é necessário, por isso que tem que ter um grupo de cristãos que se opõem às heresias, não se opõe, irmão, não é aquele grupo, não fala com você porque você está em denominação, não, isso aí não, tá? Vocês acham que eu não tenho pessoas, amigos, pré-teólogos? Tenho, pastores, amigos, né? E eu deixo de falar com a pessoa? Não. Agora, a pessoa vai falar uma heresia, eu vou discordar, sim, entendeu? Óbvio, você vai combater a mentira e você vai prevalecer, né, engrandecer a verdade, né? A gente fica na expectativa que aquele irmão venha
né, se arrepender, venha ter um entendimento renovado, venha cair as escamas dos olhos. Até porque um dia eu também não tinha certeza da escatologia. E quantas vezes eu também já falei heresia. Inclusive, gente, eu não sei de tudo. Tá, eu sei de muitas coisas, mas pode ter coisas aí que eu estou ensinando que tem algum ponto errado, mesmo do pós-tribulacionismo, tá? Então, assim, todos nós precisamos, tá, de um alinhamento, tá? Só que eu vejo que a grande maioria de nós estamos desalinhados, tá? Estamos desalinhados. Então, isso vai ser alinhado. Então, Deus ele vai levantar pessoas. A gente vê na internet Ângelo Basso, né, o pessoal do Dizescope, né, César Cavalcante, tem o Danilo Campos aí que é um canal muito bom também, pós-tribulacionista, né? Ele fala também dos dons espirituais, tá? A importância também do dom de línguas, tá? O dom de línguas verdadeiro, tá? Não é porque muita gente não entende o dom de línguas e infelizmente, né, a gente sabe que tem pessoas que, né, a gente sabe que existe espírito de enganação, que existe pessoas que imitam, que é pura carne, só que isso não anula as verdadeiras manifestações de Deus, tá? E tem eu aqui também, tá? Nessa questão, eu foco mais na questão realmente escatológica, né, a questão também, né, da criação, terra, universo, tá? Cada um tem um foco, né? Mas a gente vai estar alinhado, Deus tem levantado pessoas, tá? Quantos pré-tribulacionistas hoje são pós? Existe alguns pós que são pré, infelizmente existe, mas, né, fazer o quê? Entendeu? Então assim, a doutrina está sendo alinhada, a escatologia vai ser alinhada, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, gente? Oremos, graças a Deus, glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém.